Quero que você abra sua Bíblia comigo. Hoje é culto de ensinamento da Palavra de Deus e nós vamos estudar sobre um assunto muito pertinente que Deus falou no meu coração. Quero ler do Josué capítulo 1, do versículo de número 6 até o versículo de número 9. Se você não tem uma Bíblia Sagrada, eu acho que vai aparecer aqui na frente. Josué capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Se tem alguém do seu lado sem Bíblia, encoste aí do lado dele, para que ele também possa acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Para quem está em casa, voltei. Acharam, meus irmãos? Josué, capítulo de número 1 e os versículos de 6 a 9. A palavra de Deus, ela nos diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ao invés disso, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Amém? Feche. Nós temos um texto na nossa frente que nós conhecemos muito bem. É um texto que tem muitos hinos que falam sobre Josué. É um texto que retrata o momento que Josué vai assumir o lugar de Moisés. Substituir alguém sempre será fácil, dependendo de quem estava, ou difícil. Se você vai substituir alguém que não estava fazendo nada, é muito fácil. Qualquer coisa que você fizer, você se destaca. Agora, se você vai substituir alguém que trabalhava muito, que acordava cedo, dormia tarde, se empenhava, na hora de substituir ele, automaticamente vem um peso chamado responsabilidade. Nós, como seres humanos, nós temos uma grande vontade de conquistar. Por isso que nós fazemos curso. Às vezes você pega algum irmão aqui na igreja, ele tem 45 anos. E ele fala: pastor, eu não vou no culto hoje, não, que eu estou fazendo um curso de melhoria. Para que eu ganhe melhor, para que eu tenha um melhor salário. E isso é importante. E isso faz parte dessa vida. E nós temos que buscar isso. Mas se você parar para pensar como cristão, nós como cristãos, estamos deixando que as coisas da vida tragam sobre nós um peso, uma fadiga, um cansaço, não só físico, mas também espiritual. Um cansaço que todo mundo que você encontra, e você fala: como você está? É difícil encontrar alguém que diz: está tudo bem. Às vezes tem o hábito de falar, às vezes tem o costume de pronunciar está tudo bem. Mas quando você passa um tempinho depois de uma conversa, ele já começa a falar que está ruim no trabalho, está difícil pagar a conta, o aluguel está muito caro, está difícil de mandar ajuda, às vezes para o filho, para a esposa, não está dando para fazer um passeio. E aquilo tudo começa a sufocar, e isso vai trazendo um cansaço espiritual, um cansaço mental, um cansaço físico. E por isso nós temos visto muitos irmãos, e aí eu vou falar com os irmãos que conhecem a Cristo, vivendo como se não houvesse Cristo. Só que isso não é de agora, isso existe há muitos anos. O próprio Jesus, quando ele estava pregando,
Era tão real esse assunto que ele decidiu deixar escrito para nós qual deveria ser o nosso comportamento mediante as solicitações da vida. Se alguém dizer aqui que o dinheiro não é importante, é um mentiroso. Se alguém vier falar aqui que não se importa em ganhar melhor, também vai ser um mentiroso. Todos nós queremos ganhar melhor, trabalhar menos, comer melhor, vestir melhor, dormir melhor. Todos nós. É uma coisa que o próprio Deus criou para nós. Sabe por que a gente tem esse desejo? Porque da onde a gente veio, tudo é o melhor. Então por isso que a gente tem dentro da gente essa parte de Deus. Tudo a gente quer o melhor. No céu a rua é de ouro. É por isso que a gente gosta de ouro, irmão. Lá a gente pisa no ouro. E Deus não nos fez para viver nessa vida. Só que quando o pecado entra no mundo, ele corrompe aquilo que Deus tinha para nós. Só que Jesus veio e deixou conselhos que a gente está se esquecendo. E aí nós vamos criando um grupo de cristãos fracos. Por que nós somos tão fracos hoje como cristãos, irmãos? Somos muito fracos para tudo que é espiritual. Tudo que é espiritual a gente é fraco. A gente sai de um culto gritando que pisa na cabeça do cão. Quando chega lá fora, um anão, não desprezando quem é anão, dá um chute na nossa canela, a gente desiste de tudo. É uma oscilação no coração, na mente e nas atitudes. Conta comigo. Quando você vai ver, cadê o irmão que falou conta comigo? Ixi, ele desistiu de tudo. E isso tem trazido para nós um sentimento de que somos cristãos fracos. Agora a pergunta é, por que somos cristãos fracos? Porque estamos desprezando o que está escrito aqui. Estamos desprezando. E essa questão de conquistar, de ganhar, de viver, de o que eu tenho para comer, para vestir, Jesus tratou disso. Abre aí a sua Bíblia, vamos ler o texto? Eu acho que é importante para que a gente possa... Eu quero ler primeiro com você, Lucas capítulo 12 e o verso 15, onde Jesus faz um alerta dentro de uma parábola, que a gente pode ler o texto, só esse versículo, e já entender o que Jesus estava nos dizendo. Evangelho de Lucas, capítulo 12, quero ler com os irmãos o versículo de número 15. Quem achou, diga amém. Jesus vai dizer assim: disse Jesus, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Para quem não sabe, avareza é um desejo desenfreado em possuir. Quem é avarento, ele leva o troco do mercado para casa. Entendeu o que eu falei? Quando a pessoa dá o troco errado, o avarento, ele guarda. Porque para ele, aqueles 3 euros, 10 euros, se for 50, então, ele nem volta mais. Se ele der 50 para cobrar e a mulher der 70 de troco, ele fica feliz. O avarento, ele descumpre os princípios de Deus para poder possuir. Ele vê vantagem em tudo. Ele quer ter vantagem em tudo. E aí Jesus diz o seguinte: cuidado para você não ser avarento. Cuidado para você não se esquecer de agradecer pelo teu presente, pensando em alguma coisa grande do futuro que você ainda não conquistou. E ele diz uma coisa: porque a vida, ela não consiste no que você tem. Alguém pode dizer assim, mas a gente não tem que buscar? Tem. Mas aí o texto vai dizer, e se hoje você morrer? Pensa as famílias que estão brigando por causa de dinheiro, os amigos que estão brigando por causa de dinheiro, as pessoas que estão deixando os filhos em casa e não vendo eles crescer por causa de 500, 300, não sei quanto, mas por causa do dinheiro. A pessoa diz, não, eu tenho que ter. Meu, para de fazer hora extra, fica um pouco com teu filho. Não, ele precisa comer, beber. Será que ele precisa comer e beber? Às vezes ele precisa de você perto. Só que ser avarento vai nos fazer se esquecer do que Jesus diz, até aqui no versículo de número 20, se você descer. Quando Deus, na parábola, diz para o homem, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? A gente nunca pensa nisso, irmãos. E existe uma fala do Glaucio, que ele sempre dizia para mim,
que até bebê novo morre, né? Quando dava algum problema nas coisas velhas, falava, não, fica tranquilo. Porque quer dizer o seguinte, tudo pode acontecer conosco. Somos frágeis, muito frágeis. E o conselho de Jesus, por causa da preocupação em ter, qual que era? Calma um pouquinho, porque a sua vida não consiste no que você tem. Do que vale a roupa se não tem um corpo? Do que vale o alimento se não tem um corpo? Do que vale um carro se não tem um motorista? E nós temos esquecido disso e temos feito de tudo para conquistar. Só que às vezes não conquistamos e ficamos frustrados. E isso está gerando o quê? Tristeza. Aí alguns vão e tiram a sua vida, outros se isolam, outros abandonam. E nós não podemos viver assim. E o próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 6, olha o que ele vai dizer sobre essa questão da vida, essa questão de querer ter, de se preocupar. E é bom ser inteligente quando lê o texto, para não achar também, agora eu não vou fazer mais nada não, o pastor falou lá que não precisa se preocupar com nada, não vou estudar, né? Eu não vou ler, eu não vou trabalhar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha o que Jesus vai dizer no capítulo 6, a partir do versículo de número 31. Quem achou, diga amém. Jesus diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E escute o detalhe que Jesus vai dizer: porque todas essas coisas os gentios eles procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas elas vos serão acrescentado. Quer dizer o quê? Você vai ter mais do que você tem agora, vai ser acrescentado. Acrescenta água nesse copo, vai ter mais água no copo. Mas para isso acontecer, eu tenho que colocar em primeiro lugar quem? A avareza? O dinheiro? Não. Eu tenho que fazer em primeiro lugar o reino de Deus. E ele finaliza dizendo uma coisa que é muito interessante: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E tem um monte de gente aqui inquieta com o dia de amanhã. Tem muita gente hoje aqui inquieta com amanhã. Será que amanhã vai dar certo? Será que amanhã me chamam? Será que o currículo aprova amanhã? Será que a casa eu acho amanhã? Será que o documento sai amanhã? E isso faz você perder a alegria de hoje. Tem gente que hoje não tem problema nenhum, irmãos. Comeu, está vestido, mas o amanhã está tão forte dentro dele que ele está agoniado aqui. Tá dizendo, oh meu Deus, amanhã será que ele está? E ele fica olhando para trás e diz, para trás está dando tudo errado, amanhã vai continuar errado. Só que o conselho de Jesus, e nós temos que aprender isso como cristãos. Olha o que Jesus vai dizer: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O problema é que a gente não sabe viver o dia de hoje. E você tem que pensar uma coisa: você ansioso, você não pensa bem. Você inquieto, você não raciocina direito. Você lê e não entende o que está lendo. Mas se você estiver calmo e tranquilo, você consegue resolver. E por que ele vai mandar você não ficar inquieto? Ele está mandando aqui, ó, não programe, não compre. Não está falando disso. Ele está falando o seguinte: não se inquiete. O que é isso? Tem um momento de conversa? Não dá para conversar não. Tem um momento de alegria? Não dá para ficar alegre não. Mas por quê? Não, amanhã eu tenho uma prova, amanhã eu tenho um encontro, amanhã eu tenho uma entrevista, amanhã tem que sair o que eu preciso. Calma! Basta o mal de hoje, o mal de amanhã deixa para amanhã. Porque se nessa virada tu morrer, tu sofreu à toa. Então seja responsável, seja alguém que faz programação, seja alguém que quando for gastar, olha um pouco no bolso. Vale 10, só tenho 3, não dá para comprar. Seja inteligente, mas não ande ansioso, não fique inquieto. O inquieto, ele não consegue parar para pensar, para raciocinar, ele não consegue nem agradecer pelo que ele já tem. Mas o conselho de Jesus para nós era dizendo, ó, não faz isso não.
E aí os discípulos, como aprenderam de Jesus, Paulo vai ensinar aos filipenses e ele traz uma coisa que a gente tem parado de fazer. Abra aí sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo número 4, os versículos 6 e 7. Perceba por que nós estamos tão cansados, irmãos. Se nós temos tanto conselho bíblico para não viver ansioso, cansado, estressado. Acharam? Filipenses capítulo 4, eu quero ler com os irmãos do versículo 4. Pode ser do 6 ao 7. Versículo 6 e 7 só tá bom. Quem achou, diga amém. Olha o que Paulo vai dizer para os irmãos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Ao invés de você ficar ansioso, você tem que buscar ajuda celestial. A gente hoje, quando fica ansioso, a gente vai para o Facebook, a gente vai para a internet, a gente vai para tanto lugar expor o que a gente está sentindo, como se alguém estivesse preocupado com o que a gente está sentindo. Mas o texto diz o seguinte: esse deveria ser o comportamento cristão. Estou atribulado por causa do emprego, o que é que eu faço? Vou orar. Antes, ao invés de ficar ansioso, vai orar. Só que a oração, ele fala assim, ó, oração e súplica. Oração é o seguinte: eu vou dizer o que eu quero. Súplica é o seguinte: eu sei que eu não mereço o que eu estou pedindo. E ações de graça é dizer: mas eu já vou agradecer porque Ele é bom e Ele vai me dar. A gente faz isso. Às vezes nós vamos orar só porque estamos no lugar de oração. Mas aqui está dizendo o seguinte: quando você começar a ficar inquieto e ansioso, para tudo. Para tudo. Está lá no trabalho, está ansioso, para. E fala: Senhor, me ajuda nesse trabalho. Sei que não mereço, mas eu quero te agradecer porque tu já estás me ajudando. O fato de eu estar falando contigo, eu sei que o Senhor vai me ajudar. E descansa em Deus. Aí o que acontece, irmãos, quando a gente faz uma oração dessa? O texto diz que a paz de Deus, não é a paz da economia, não é a paz do patrão, não é a paz da mãe, do pai, não, é a paz de Deus, uma que excede o entendimento humano. Ela vai guardar o teu coração, ela vai guardar a tua mente. Aí alguém de fora vai te olhar e falar assim: como ela está mantendo a paciência? Como ele está calmo, se está tudo dando errado? E se te perguntar, você fala: é porque eu já falei com quem pode me ajudar. E eu tenho certeza que Ele vai me ajudar. Mas só vamos ter essa resposta se a gente for na oração. E a gente não tem feito isso. Quando a gente está ansioso, a gente falta no culto. Quando a gente está ansioso, a gente não ora mais. A gente afasta de Deus. A gente vai para lugares que não tem Deus. Sendo que nesses momentos, é os momentos de eu confiar e eu me entregar a Deus. Por isso, nessa noite, se você está aqui e a vida está te cansando, e você já está sendo um cristão cansado, fadigado e fraco para tudo, pare um pouquinho nessa noite, reflita um pouquinho nessa noite, porque Deus, Ele tem o melhor para nós, Ele tem coisas melhores para nós. Abra aí sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 4, versículo 17. Olha o que Tiago também vai deixar registrado aqui para nós. Tiago capítulo 4, versículo de número 17. Não, versículo 14, irmãos. Olha o que está dizendo. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá quando? Amanhã. Por que é a vossa vida? Ela é um vapor que aparece por um pouco e depois ela desaparece. Olha o que ele está falando, irmãos, e seja sincero. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. Existe uma programação? É claro, não seja, o texto não está dizendo que não tem programação. Só que ele está dizendo que nós não sabemos. Tem irmão que já foi embora triste e depois ligou todo alegrinho. Por quê? Chegou o tal do permesso sojourno, o cara que tinha que ligar para passar a informação do trabalho ligou.
Só que antes ele estava agoniado. Outros também foram embora todo alegre, e chegou no outro dia, aconteceu coisas ruins. Então eu e você não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque a nossa vida ela é muito simples, frágil. Então o que nós temos que aprender? Vamos viver o hoje e confiar em Deus, que o amanhã está nas suas mãos. Vamos descansar em Deus. Vamos pedir a Deus. Porque se você não fizer isso, você vai viver hoje sempre tribulado, irmãos. Sempre tribulado. Quando alguém falar com você, você vai estar angustiado. E não é porque você está mal, é porque você está falando, não vai dar certo o que eu planejei, não vai dar certo o que eu quero fazer, e eu quero ir para lá, eu quero vir para cá. Descansa. Descansa em Deus. Porque esse é o pedido do Senhor. E nós nessa noite, estamos entendendo que a vida é muito mais além do que dinheiro? A gente está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso que a gente vai ficar fraco. Nós ficaremos como cristãos fracos quando não for prioridade o reino de Deus. Quem tem o reino de Deus como prioridade, ele planeja as coisas aqui, mas ele já está focado. Ele não se desvia porque não está dando certo aqui. Porque tem uma coisa que já deu certo, é o reino de Deus. E isso eu já tenho certeza que deu certo. A minha paz, a minha alegria, a minha salvação, o Espírito Santo junto de mim, isso ninguém tira. Mas nós temos feito isso. Quando a gente lê o texto bíblico, a gente fala o seguinte: não, eu estou entendendo que quando eu tiver dificuldade, primeiro eu vou orar. Eu não vou me desesperar. Eu não vou ofender ninguém. Eu vou ficar calmo. Eu vou para o meu canto, vou dizer para Deus o que eu preciso, vou dizer que eu sei que eu não mereço, que eu sei quem eu sou, mas eu também já vou agradecer Ele. Vou fazer como o apóstolo ensinou. Tente nessa noite não sair daqui sem fazer isso, porque senão é mais um culto, é mais uma audição de palavra. Se você não fizer nada nessa noite, você vai continuar igual. Existe uma frase que diz: nunca chegará a um destino diferente se continuar no mesmo caminho. Nunca a sua vida será diferente se você continua com as mesmas atitudes. Se você quer mudar de vida, muda de atitude. Quer ser um crente verdadeiro? Lê Bíblia, ora, jejua, frequenta igreja. Mas pastor, tem que frequentar a igreja? Tem, porque faz parte disso. Tem que ler a Bíblia? Tem, porque faz parte. Tem que orar? Tem que orar. E às vezes a gente não quer isso. E sabe o que tem acontecido? A terceirização. Aí ninguém se compromete. Ora por mim. Né? Ora por mim. Lê uma palavra para mim. Ora por mim. Intercede por mim. E não tem nada contra orar por você, interceder por você. Mas precisa você entender que quando você ora, Deus te ouve. Quando você intercede, Ele te ouve. E a gente vai terceirizando a responsabilidade que é minha. Não faça isso hoje. Assuma um compromisso. Se você tem um sonho, você tem que ser o primeiro a acreditar nele. Se você diz o seguinte: eu vou ser o cara mais forte desta Itália, então comece você a acreditar nisso primeiro. Se você não acreditar, você não vai ser nada. Se você não acreditar, irmão, você nunca vai. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa, que eu era ajudante geral, e uma irmã chegou em mim, usada por Deus, a irmã Cidinha, e ela falou assim: Valdomiro, dentro dessa empresa, você vai ser o maior funcionário dessa empresa. Irmãos, eu não tinha qualificação nem para ser porteiro, irmãos. Eu lavava o banheiro, eu era servente, eu era tudo que mandava fazer. Mas quando ela falou que foi Deus que falou, eu fiz como fez Abraão. Eu não olhei para mim. Olhei para ele e falou: quem prometeu é poderoso e é fiel para cumprir. Passou-se os anos, até hoje fica lá uma história. O maior funcionário dessa empresa foi o Valdomiro. As pessoas viram o Valdomiro, mas quem estava perto de mim via as promessas se cumprindo. Se você não entender isso, eu fiquei deitado quando a promessa veio? Não. Se eu já lavava o banheiro bem, comecei a lavar um pouco melhor. Sabe o que eu falei uma vez para um rapaz? Eu tenho que pensar como se eu fosse o dono. Se Deus vai fazer o seu maior, se a empresa faturar mais, eu vou ganhar mais. Então até chegar lá, aonde eu passar, vai ser o dono passando. E aonde eu passar, vou fazer como se fosse meu.
e depois eu recebi a promessa, dei muito glória a Deus, chorei muito, fiz muita coisa boa e dou glória a Deus até hoje. Mas se você não entender que Deus tem algo melhor para você, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Por isso hoje, para de se preocupar com o mundo, se achega a Deus. A economia vai melhorar. Para de ver jornal então, vai ler Bíblia. Porque o gás, a gasolina, a energia, o frio. Calma. Hoje está tudo bem? Tá. O que você quer fazer? Vai estudar, vai ler, vai se preparar. Mas não vai. Quem falou que, irmãos, tem um hábito nós, como eu tentei e não deu certo, o que eu falo para o outro? Não dá certo não. Não vai dar certo não. Quem falou? Vai você. Nunca existiu governador no Egito, até que chegou uma pessoa lá. Nunca existiu. Depois dele, nunca existiu. Mas ele falou: eu sou a diferença. Você e eu temos que entender isso. Ninguém nunca escapou da cova dos leões, até que chegou um lá que disse: comigo é diferente. Ninguém nunca escapou da fornalha de fogo. Ninguém nunca escapou da cruz, até que chegou um que passou pela cruz, está vivo e é meu e seu Deus. Só que a gente vacila nos pensamentos. Vacila. Mas aí você tem que descansar hoje. E Jesus vai dizer uma coisa que nós temos que se lembrar sempre, irmãos. O mundo vai tentar pressionar. Mas Jesus em Mateus 4,4 ele diz uma coisa para Satanás: nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E sabe qual é a palavra que sai da boca de Deus quando Jesus chega em Betânia, que ele encontra Marta e Maria? Se você crê em mim, ainda que você esteja morto, você vai viver. Então não se preocupa com esta vida. Começa a cuidar um pouco do teu espírito. Porque se eu não vivo só de pão, quer dizer que eu tenho um espírito. E aí eu queria que você fizesse um desafio nessa noite. Então eu não vivo só de pão. Então quer dizer que eu também tenho um espírito. Então quer dizer que o espírito também come. Porque Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu queria desafiar você começar a partir de hoje comer comida física igual você come comida espiritual, para ver quanto tempo vai durar o teu corpo. Faça espiritualmente o que você faz fisicamente, para você ver como você vai mudar de vida. Nós acordamos de manhã, já acordamos com fome, ou não é verdade? Uma briochezinha, um cappuccino. Dá 10 horas, a gente já quer beliscar alguma coisinha. Deu meio-dia, nós já estamos almoçando de novo. Acaba o almoço, nós comemos uma sobremesa. Acaba a sobremesa, nós tomamos um cafezinho. Deu umas 3:30 da tarde, nós faz uma merenda, só para disfarçar um pouquinho. Algumas irmãs aqui fazem um bolinho de fubá, um bolo de cenoura com chocolate. Posta às vezes no Facebook para a gente ver que elas estão comendo bolinho. Aí a gente chega à noite, a gente sabe o que a gente vai fazer? A gente vai jantar. Alguns irmãos antes de dormir tomam um chazinho. Isso eu estou falando fisicamente. Agora espiritualmente. É essa a nossa fraqueza. A gente não alimenta nada, o espírito não está nem. A gente vem aqui no domingo, dá um cheiro no bolo e vai embora. Quando se fala de alimento, Jesus está falando o seguinte: todo aquele, abre aí sua Bíblia, Mateus 4,4, nem só de pão isso aqui é bom, que ele está dizendo nem só, não é isso? Nem só, quer dizer o seguinte: você tem que comer o pão. E o pão aqui está representando o trabalho, a roupa, o carro, tudo que você tem que investir, mas você não vive só disso. É por isso que você vai ver gente rica se matando. Porque o pão físico estava vindo bastante, mas o pão espiritual estava zerado. E o diabo quer isso, e ele engana nisso.
Aqui Jesus traz o que a gente chama de tricotomia. Ele faz eu e você se lembrar disso, que você é corpo, você é alma e você é espírito. O corpo a gente trabalha com ele nas sensações, não é isso? Eu toco, eu cheiro, eu sinto gosto, eu escuto, eu vejo. A alma é aquilo que trabalha para que o corpo funcione, os nossos desejos, a mentalidade. Mas o espírito, que é onde o diabo quer tocar, é no espírito. Porque a tua adoração não sai da alma, a tua adoração não sai da carne, mas a tua adoração sai do espírito. Como disse Paulo, porque o espírito confirma com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Por isso que quando o diabo chega em Jesus, ele fala assim: se tu me adorar, e Jesus fala: te adorar não, só vou adorar Ele. E eu e você, quando lê o texto, não tem que pensar que não precisa, mas se lembre, você precisa alimentar o teu espírito. E espírito, irmãos, não se alimenta com carne, com picanha, não se alimenta com bom trabalho. O espírito se alimenta com leitura bíblica, com jejum, com oração, com comunhão, com participar do corpo de Cristo, por servir a Cristo. Eu não sei se você tem uma ação que a gente faz, que toda vez que a gente faz, a gente se sente muito bem. Porque a gente faz aquilo recebendo o que tem dentro de nós, que veio de Deus. É quando você consegue ajudar alguém. Não sei se você já fez isso. Quando alguém, não sei, com alguma coisa mínima, o cara está com fome ali, você foi lá e comprou um prato de comida e você entrega, o cara começa a chorar. A gente chora junto, não chora? Não é gostoso? Você fala: nossa, que bom que eu ajudei. É quando você está sendo o que Deus quer que a gente seja. É quando a gente faz alguma coisa, aquilo é bom, porque é o teu espírito que está agindo, é Deus dentro de você. Até o ateu, ele crê em Deus, quando ele diz para o filho dele: eu te amo, porque o amor é um atributo de quem? De Deus. Então você vê, até um ateu declarado, ele tem dentro dele um pedaço do atributo de Deus, que é o amor. E nós muitas vezes não estamos se preocupando com isso. Então, se a vida não é só comida, como eu estou tratando o meu espírito? Porque se você pensar o seguinte: se você não ficar comendo como você... Quem faz jejum aqui, às vezes pode saber. Se você não tem um hábito, por exemplo, faça amanhã o dia inteiro de jejum. Vai dar meio-dia, sua cabeça está doendo. Dá umas 2 horas da tarde, sua vista escurece. Chegar à noite é capaz de você desmaiar. Porque você não tem um hábito daquilo. Agora você pensa o espírito... não escuta um versículo bíblico, não canta um hino, não ora, não jejua. Será que tem espírito em nós ligado com Deus? É por isso que quando a gente tem que ser testado, a gente cai. Não tem força, está fraco. Quem não come fica o quê? Desnutrido. Uma pessoa desnutrida, ela não vê direito, ela não pensa direito. Tem irmãos aqui que às vezes a gente está aqui trabalhando na igreja até tarde, aí começa a conversar e eles falam: esse horário não é bom eu conversar não. Por quê? Estou cansado, estou com sono. Aí ele começa a chamar Jesus de Genésio, Maria de José. Ele começa a errar. E quem está fraco espiritualmente é a mesma coisa. Ele olha o pecado e acha que não é pecado. Ele olha o errado e acha que está certo. E eu e você temos que nessa noite abrir os nossos olhos, para que a gente não deixe que tudo que está aí fora tire de nós a importância de se alimentar espiritualmente. E nós não temos feito isso como igreja, irmãos. Se você sou sincero aí com você, quanto tempo você passa lendo a Bíblia e quanto tempo você passa no WhatsApp? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia e quanto tempo você passa no Instagram, YouTube e todos esses negocinhos, TikTok? Quanto tempo você passa orando? E não tem jeito, espiritualmente é você. Porque se eu comer por você, você enche a barriga? Eu vou tomar uma água aqui, mas você me diz se o seu bucho sentiu alguma coisa. Você não sentiu nada, hein? E a água está bem gostosa. Você também não sabe. É eu que estou tomando. Perceba uma coisa. Enquanto você não se levantar e tomar uma atitude de começar você ler, você orar, você jejuar e você acreditar no que Deus tem para você,
você vai ser sempre uma pessoa fraca espiritualmente. E eu não sei se você já ficou... Eu fiquei uma vez internado na UTI 15 dias. Em 15 dias, eu virei um esqueleto. Em 15 dias. Perdi 15, 20 quilos, sei lá, mas fiquei magro. Porque não estava comendo direito. Agora você pensa o seu espírito, como que está hoje aqui? Como é que está o teu espírito? O que é que ele está comendo? E quando fala de alimento, adianta eu ver a água e não beber? Não adianta. Adianta eu ver o prato de comida e não comer? Adianta eu saber uma receita? Adianta eu saber cozinhar? Não. Só faz efeito quando eu... Existe um texto lá em 1 Reis, onde Deus vai falar com o profeta. Vamos lá. Abra aí. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 7. Reis, capítulo número 19, e o versículo 5 e 7. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo do Senhor lhe tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a dormir. E o anjo do Senhor tocou-lhe segunda vez, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Por que que Elias tinha que comer? Porque muito comprido seria o caminho. Por que que eu tenho que estar forte espiritualmente? Porque a minha batalha aqui não vai ser fácil, ela vai ser difícil. Mas se eu estou bem fisicamente, eu consigo. Como está o teu espírito nessa noite? Seja sincero, porque se você não for sincero com você mesmo, você vai se enganar. Você já viu aqueles pessoal que vai para academia e aplica os hormônios lá? Você vê o cara, ele é todo assim, ó. Aí você fala para ele: pega essa barra de ferro aí. Aí ele pega e... não dá não. Não, porque eu não posso fazer força, minha coluna está um pouco ruim. Mas não é isso. É porque a força não se adquire de uma hora para outra. É o exercício. Não é isso? Você chega na academia, quem já foi na academia, vou falar de supino, né? Você vai fazer o supino, como é que você faz lá? O cara te dá só a barra, não é isso? Aí quando você vai subir a barra, como é que ela sobe? Só a barra, dá uma vergonha, né? Aí dá um tempinho, você está lá com 30 quilos, ó. Coordenação motora, tudo. Quem já foi na academia sabe, no começo você levanta esse braço, vai sozinho, aí você quer fazer assim, aí gira, você fica com vergonha. Não é assim que a gente está espiritualmente? Sem coordenação motora, sem força para nada. Quando o diabo vem, a gente cai mesmo. Mas a gente tem que nessa noite olhar o texto e falar: pera um pouquinho, aqui está dizendo alguma coisa que eu preciso pensar nesse dia. Porque o Senhor vai dizer algo para Josué que nós não temos fazendo. Aí volta lá no texto que a gente leu, que agora eu entro nele. Queria que você pensasse sobre isso, sobre como você está se alimentando, como você está introduzindo dentro do seu corpo e o que você está fazendo com a sua vida espiritual. Porque se você não cuidar dela, você não vai ter força espiritual. Talvez você seja um cara muito forte fisicamente, espiritualmente você está fraquíssimo. Talvez você tenha muito dinheiro, mas espiritualmente você está fraquíssimo. E quando nós voltamos em Josué, no capítulo número 1, no versículo 6, tem uma coisa que Deus disse a Josué que nós não queremos fazer mais. Ele vai dizer para Josué: esforça-te. Só que nesse tempo que a gente quer tudo fácil, nesse tempo que a gente não quer cozinhar, a gente quer comprar pronto, nesse tempo que a gente não quer pensar, a gente pede para alguém pensar para a gente não quer orar, a gente pede para os irmãos do grupo de oração orar para a gente não se compromete com Deus, irmãos, como deveria se comprometer. A gente não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Tem lá alguém orando por mim? Não, tem os irmãos lá.
Nós precisamos hoje entender que isso aqui é pessoal. Você tem que começar a se esforçar espiritualmente. Esforçar é você fazer uma força além da natural. É quando você já caminhou 3 dias e alguém disse: esforça que está quase chegando. Aí você vai, meu Deus, vai, se esforça. E aí o texto é muito claro quando ele diz: olha, Josué, você tem que se esforçar, você tem que ir avante. Mas nós não queremos fazer isso. Quando você pede para alguém fazer, às vezes está aconselhando alguém e você faz isso. Aí ele fala o quê? Ah, não, é difícil demais. Ah, não dá não. Mas nada é fácil, meu irmão. Nada é fácil. Mas se você tiver coragem de se esforçar, você vai ver que Deus vai te ajudar. E o texto diz uma coisa que eu queria que você pensasse um pouquinho. Quando ele diz uma coisa assim, ó: se esforçai e tem bom ânimo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João 16, 33. Onde Jesus também vai pronunciar João 16, 33. Jesus vai dizer uma coisa que a gente sempre tem que se lembrar disso. Quem achou aí, diga amém. João 16, 33. A palavra vai nos dizer de forma muito clara, muito objetiva: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Bom ânimo é você ter coragem mesmo em meio a situações adversas. Bom ânimo é você continuar mesmo quando tudo está dando errado. E qual que era a ordem para Josué naquele momento? Ó, Josué, você tem que ter força, você tem que se esforçar e você tem que ser corajoso para fazer tudo o que o meu servo Moisés te mandou. Agora eu te falo, como fazer tudo isso se eu não estiver bem espiritualmente? Como você vai ser um cristão se você não está bem espiritualmente, irmão? Nós vivemos dentro de uma bolha de mentira. Nós vivemos dentro de uma bolha de engano. A gente vem para o culto, põe um terno, põe uma gravata, a gente prega e a gente vive numa bolha de mentira. Se você não ler, você não vai conseguir vencer. Se você não orar, você não vai conseguir vencer. Porque são coisas espirituais. Não se ganha na banca de jornal. Não se ganha pagando. Tem gente que está vendendo isso daí, mas é tudo de graça. Isso daqui é grátis. Se você orar na sua casa, se você ler na sua casa, se você jejuar na sua casa, quando você chegar na igreja, alguém vai olhar para você e falar assim: tem algo diferente nesse irmão. Só que nós não queremos mais ter esse bom ânimo. E não foi bom ânimo porque ia ser tudo legal. É bom ânimo porque vai ter aflição. Fica esperto, porque nesse mundo vai ter aflição. Mas você tem que ter bom ânimo. Por quê? Ele venceu por nós já o mundo. Cremos nisso? Descansamos com essa palavra? Quando lemos o texto falamos assim: não, se Jesus teve, eu preciso ter também. E quando nós vamos em Josué, a palavra diz que: Josué, você vai ter que se esforçar para fazer tudo o que foi ordenado ao meu servo Moisés. E você não vai poder sair da direita, nem para a direita e nem para a esquerda. Somente assim você vai conseguir. A gente vive nesse negócio? Não vive, irmãos. A gente faz o que Deus mandou na hora que a gente quer. A gente faz o que Deus mandou na hora que convém. Só que a ordem para ele é: você se esforça. Irmão, se esforçar é você tá... Sabe como se esforça? Quando não estiver conseguindo, você até pede ajuda, não é isso? Quem já trabalhou aqui enchendo laje, quando começa aquela lata de concreto está leve, mas depois de umas 5 latas levantadas, tem que começar o esforço. E às vezes você vai levantar, quase caindo, chega algum amigo por baixo e fala: levanta, levanta. Cai um pouquinho de concreto na cabeça, mas você levanta. Às vezes, para você continuar se esforçando, você tem que ter humildade de olhar para alguém e falar assim: me ajuda. Só que a gente não tem mais isso. E isso está me preocupando, porque às vezes você olha alguém e fala: essa pessoa é forte espiritualmente. Mas não é. É só uma capa.
Essa é uma capa de crente. Talvez você está me olhando aí e diz, pastor é um cara forte. Quem disse? Às vezes é só uma capa. A gente se engana com capa. Quantas pessoas não já compraram o livro pela capa, achou bonitinha, quando chegou que foi ler não tinha nada. Compramos um salgadinho que estava no mercado, já comeu numa capa, a embalagem era tão bonita, falou, acho que parece que tem cara de ser bom. Você nessa noite tem que tomar cuidado. Se o teu espírito aí não estiver sendo alimentado, você vai morrer espiritualmente. E sabe o que acontece com alguém morto? Você já viu um morto pedir comida? Você leva uma comida gostosa. Você pega uma pessoa que amava, o cara amava feijoada, ele morreu. Faça a melhor feijoada e ponha do lado dele. Não adianta. Uma pessoa morta, espiritualmente, você chega com o pão da vida e você diz, aqui é Cristo, que te dá vida. Ele não sente nada. Ele não sente nada. Ele vem para um culto, ele não sente nada. Ele escuta um louvor, ele não sente nada. Mas quem está vivo, e sabe o que é isso? É se encher do Espírito. E aí você tem que fazer uma comparação. Tem gente que chega na igreja, está assim, ó, vazio. Tem outro que chega assim. Quando começar a cair água, qual vai encher primeiro? Esse aqui, né? Por isso que no culto, tem irmão que chega, já ajoelha dando glória a Deus. Outro fica sentado no celular. Um começa a ouvir o hino, começa a falar em língua estranha. O outro começa a ver a língua estranha e faz, que barulho. Está vazio. Só que Deus nos chama hoje para começar a ficar esperto. Para tentar, para que Ele falou para Josué, se esforça Josué. Se esforça Josué. Para que Deus? Para fazer a vontade de Deus, não a do homem, não a tua. Se esforça para cumprir o mandamento, sabe por quê? Ele vai te dar vida, Ele vai te dar esperança, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar força espiritual. Mas essa bolha que a gente vive de falsidade, de rede social, eu nunca vi ninguém postar foto sem... Agora o filtro ajuda muito, né? Você conhece a pessoa depois e fala, é você? O filtro transforma. A gente está vivendo isso aqui na igreja. A gente tem vergonha de mostrar quem a gente é espiritualmente. Aí a gente faz uma figura. Mas o texto está dizendo para Josué, Josué, você deve se esforçar para fazer tudo isso. E o texto diz o seguinte, tem que fazer sem medo. Como fazer isso sem medo? Eu estou substituindo Moisés. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmos 119. Quero ler o verso 11 com os irmãos. Salmos 119. Verso de número 11. Quem achou, diga amém. A palavra diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual foi a ordem dada para Josué? Josué, não aparte da tua boca, não aparte da tua boca este livro, esta lei, estas palavras. E aqui você tem que ser inteligente. Como é que uma coisa não se aparta da boca? Só se ela estiver no coração. Jesus vai dizer o seguinte: a boca vai falar do que o coração estiver cheio. Aí o salmista, com muita propriedade, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. E aqui, quando você pensa de esconder, você só esconde o que tem valor. Se alguém aqui dentro da igreja tiver 5 mil reais no bolso, está bem escondidinho. Ele não... 5 mil euros, ele não deixa ninguém ver. Tudo em nota de 500, ele está até suando aqui dentro. Eita, tá por aí. Ele esconde porque ele fala o seguinte: isso daqui tem valor. Não é qualquer um que pode ver, não.
Aí a Bíblia diz o seguinte, maravilhoso, a Bíblia diz: aonde tiver o teu tesouro, se isso daqui tiver valor para você, meu irmão, tua vida vai mudar. Eu duvido. Ontem eu ouvi um testemunho de um irmão que o pai dele entrou em depressão. E o pai dele, por ser crente, falou: eu estou com depressão. E o filho falou: então vamos para o médico. Ele falou: não, ninguém fala comigo. Se trancou no quarto e falou: eu estou faltando leitura bíblica. Começou a ler a Bíblia. Quando ele chegou no meio da Bíblia, ele não tinha mais depressão. Só que a gente não lê, irmãos. E a Bíblia diz, sabe o que acontece com a Bíblia? A Bíblia diz que ela é uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, para penetrar entre o espírito e a alma, dividir tudo e falar: eu te curo, eu te liberto, eu te salvo. Mas por que não estamos lendo? Por que a gente não lê a Bíblia? Aí fica todo mundo endemoniado. Fica todo mundo falando o que pensa. Só que se você guardar ela no teu coração, você não vai pecar contra Deus. Se você guardar a palavra de Deus no teu coração, você não peca contra Deus. Aí no Salmo de número, abre aí Salmo de número. Vamos ler o Salmo 105. 119, só no versículo 105, verso 105, abre aí. Está perdido, né? Está andando em trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para o meu caminho. Quando a gente sabe isso, irmãos, a gente faz o que Isaías fala lá em Isaías 50: quando tiveres em trevas e não tiver luz nenhuma, confia. Quem é crente, irmão, quem tem a palavra, o diabo apaga as luzes, mas ele está vendo. O diabo está dizendo: não vai dar nada certo, e ele está vendo e falando: mas quem falou que não vai dar certo? Só porque está escuro, só porque eu não estou vendo, a palavra vai te dar a direção. Por que não lemos a palavra? Como você está dentro aí hoje? Como está o teu espírito aí? Está comendo bem teu espírito? Tem irmão fazendo regime de corpo. Espiritualmente precisa fazer não, irmão. Pode comer. Não engorda não. Será que a gente tem a ousadia de falar: não, estou precisando até ficar um pouco sem ler. Estou lendo tanto, até meio doido. A gente tem dificuldade de se alimentar espiritualmente. Mas abra sua Bíblia comigo, eu quero ler mais um texto. Porque a ordem é: esse texto não saia da tua boca. Ao contrário disso, medita. Salmo 119, versículo 147. Abre aí. O salmista estava inspirado quando escreveu isso aqui. 147, o versículo, e o 148. Quem achou? Olha o que ele vai dizer: antecipei-me a alva da manhã e clamei. Esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar. É um cara que tinha prazer. Ele dava aquelas acordadinhas e falou: não acordei. O que é que eu vou fazer agora que eu acordei? Eu vou meditar na palavra. E tem muito crente que não está meditando, irmãos. Tem até pregador que não medita mais, só lê para pregar. Por isso que a gente vai ver no escândalo. Porque isso aqui não é questão, isso aqui é comunhão. Isso aqui é você entender que se eu desafio quem está aqui nessa noite, quem está em casa, eu desafio você, leia todo dia, para você ver se você não vai ter tua vida transformada. Leia todo dia, para você ver se a tua vida não muda. Só que a gente está terceirizando. Não terceiriza isso não. Olha o que o salmista fala: eu vou me acordar antes para ler, para meditar. Como é que a gente lê a Bíblia hoje, irmãos? Sabe o que é meditar? Para tudo. Para tudo. Desliga o celular.
Tá barulho, vai para um lugar calmo. Não é assim que medita? Calma, agora é eu e Deus. Eu e Deus. A gente vai ler a Bíblia com o celular, a gente lê a Bíblia respondendo mensagem, a gente lê a Bíblia comendo. Era para ler isso aqui meditando. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpio, que não se detém em roda de escarnecedor. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Sabe o que você fala disso aqui? Constante. Você come só um dia por semana? Agora responda para você: como eu posso ser forte espiritualmente lendo a Bíblia só quando eu venho na igreja? Pensa se você comesse só quando vem na igreja. Tem irmão que morreria, porque vem uma vez a cada 5 meses. Pense, né? Você tem que nessa noite mexer aqui, ó, e falar: ô, acorda! Acorda, senão você vai morrer espiritualmente. Você tem que enche, porque o diabo quer enganar eu e você. Alguém vai ser saudável comendo só McDonald's? Se você acordar de manhã, se chamar seu filho e falar: filhão, acordou? Um gelato per te, filho mio. Ma que bello, papà! Sei meraviglioso! Quando arriva à escola dice: mio papà è bello, mi ha lasciato mangiare un gelato di stracciatella. Ele vai ficar feliz. Na hora do almoço, você dá só bala. Na hora da janta, você faz um mousse. Ele vai dizer: meu pai é maravilhoso. Quando ele cair com anemia profunda, quando ele começar a entender que ele está morrendo por causa do pai irresponsável. E nós temos feito isso espiritualmente. A gente quer comer McDonald's e ser saudável. A gente quer ouvir mensagem e ser saudável. Lê tua Bíblia, come você arroz e feijão. Faz o caldo grosso. Se você está anêmico hoje, eu vou ter uma má notícia para você. Quem está anêmico sabe o que tem que comer? Uma vez eu tive que comer, que peguei anemia, aquele fígado de boi, quase cru. Aquilo é horrível. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Se você está anêmico hoje, o processo é um pouco mais duro. Mas se você fizer o processo, você vai se levantar e você vai continuar o que Deus tem para você. Só que a gente lê o texto e fica pensando: meu Deus, para que meditar nisso? Aí a gente quer aprender a Bíblia para quê? Para acusar os outros, não é isso, os crentes de hoje? Quer saber versículo para condenar todo mundo. Aquilo não pode, aí eu li que aquilo não pode. O texto não mandou Josué ler para acusar ninguém. Falou: Josué, você vai ler, você vai meditar para você praticar. Aleluia. É esse o objetivo. Existe um texto, abre aí sua Bíblia em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Abre aí sua Bíblia, por gentileza. Esdras, depois de 2 Crônicas. Para quem não tem o hábito de ler, pode se perder um pouco, porque fica um pouco difícil perdido ali no meio, entre Neemias e 2 Crônicas. Capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Veja o que esse homem faz. Ele prepara o coração dele para ele buscar o alimento espiritual. E depois que ele buscou, ele foi praticar. Depois que ele estava praticando, ele falou: agora eu posso ensinar. E a gente quer ensinar sem praticar. O conhecimento bíblico sem prática é hipocrisia. Por isso que nós nessa noite temos que começar a mexer dentro de nós e falar o seguinte: ei, como é que está aqui? Adianta jantar uma vez por mês? Adianta jantar uma vez por semana? Adianta só jantar? Não. Espiritualmente a gente está fazendo isso.
Tem pessoas que só lê a Bíblia na igreja. Tem uns que nem lê mais na igreja, escutam o que estão lendo, acreditam no que estão lendo. Só que Deus nos chama a se alimentar nessa noite. Quando você lê o texto da Santa Ceia, que às vezes a gente lê desapercebido, 1 Coríntios 11, verso 30 diz: por isso, há entre vocês muitos. Isso assusta, não assusta? Não é poucos. Por isso há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos mortos, porque ali dormir está dizendo muitos mortos, porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo, que não é um corpo material, é um corpo espiritual. Por isso que Jesus, em João, ele vai dizer o seguinte: quem comer desse pão nunca terá fome. Quem comer desse pão nunca terá sede. Quem comer desse pão vai ter vida eterna. O que ele está dizendo? Quem entende que o alimento espiritual é importante, nunca está fraco. Quem entende que tem que se alimentar todo dia, nunca desvia. Quem entende que tem que comer todo dia comida espiritual, nunca está cabisbaixo com Deus. Quando vem a luta, sabe para onde ele vai? Vai para o templo. Asaf tem um desespero, porque começou a fazer que nem a gente. Olha, aquele cara lá mente, está bem. Aquele outro engana, está bem. Olha, aquele engane. Foi dando agonia nele. Ele mesmo diz o quê? Quase fiquei doido. Ele vai dizer: eu parecia um animal irracional, até que eu entrei na casa de Deus. Antigamente, irmãos, todo crente aqui que for mais antigo ou não, quando dava dificuldade, a gente tinha dificuldade, a gente chora. Só que a gente não chora e vai pecar. A gente chora e vai orar. Como você está hoje espiritualmente? Pelo amor de Deus, responda para você. Seu espírito é um espírito raquítico, magrelo, desnutrido. Então comece hoje, sabe por quê? Para comer comida, o que a gente tem que fazer? Comprar, pagar. Só que este tipo, questa meraviglia di Dio per noi. Abra sua Bíblia, Isaías 55, por favor. Tive que dar uma cortada aqui porque eu vi a hora. Acharam? Acharam? Isaías 55, verso 1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que tendes, e vós que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Você precisa hoje de Cristo na sua vida. Eu peço para os irmãos, você que está aqui, você que está assistindo aí em casa, se você está fraco espiritualmente, não precisa ficar fazendo, vou fazer uma campanha lá em casa, vou chamar um profeta. Para com isso. Vou dar um conselho para os irmãos: para com esse negócio. Não adianta fazer uma campanha de 7 dias se você não está comendo. Não adianta ir para um parque e ficar comendo o dia inteiro, se você vai passar a semana inteira sem comer. Isso daqui fala de constante, tem que ser constante, tem que ser como uma comida. Não precisa também ler a Bíblia toda no dia todo, não. É um período, passa um período com Ele, depois volta, passa um período com Ele, depois volta. Como que você está hoje? Quero convidar você, se você está fraco, começa a ler tua Bíblia hoje, começa a orar. Orar, como é que eu oro, pastor? Fala quem você é. Conversa com Ele, abre o teu coração. Não tem esse dogma de ó eterno, ó santo. Né? Ele mesmo disse: Pai nosso. Chega nele e fala: Pai, você me conhece? E Ele te conhece, irmãos. Só que se lembra do que Ele falou para Josué: esforça-te. Esforça. Vai ser fácil, pastor? Não. Você não manda ninguém se esforçar se for fácil. Você não manda ninguém não ter medo se não for assustador. Às vezes a gente vai para algum lugar, não fica com medo não, hein? E Deus disse para ele: não temas
e nem te espantes. E a promessa é maravilhosa. Você quer? Você vai estar com ele aonde ele estiver. Não é isso que está escrito, não. Eu vou estar contigo por onde quer que andares. Chegou num lugar de trevas, está lá Deus do seu lado. Chegou num lugar de morte, está lá Deus do seu lado. Mas a promessa é só para quem se esforça, para quem cumpre e para quem se compromete. Como está o teu espírito hoje? Porque essa geração está todo mundo fraco. O diabo balançou a casquinha de banana, todo mundo pega. E eu peço a você que nessa noite, peça a Deus para que te encha do seu espírito. Para que a gente possa sair daqui hoje transformado e renovado. Vamos ficar de pé, vamos orar, eu não tenho mais tempo.